Vamos lá, pessoal, quarta e última parte da nossa aula inaugural sobre criminologia. Hoje, como vocês perceberam, é uma aula introdução mesmo. Nós começamos a aula diferenciando direito penal de criminologia e política criminal. Alertei que muitos livros colocam a política criminal como um capítulo da criminologia. Eu conceituei criminologia e depois passei a analisar a história da criminologia. Nós percebemos estudos criminológicos na antiguidade, estudos criminológicos na Idade Média, mas a maioria dos manuais trabalha o estudo criminológico a partir das famosas escolas clássica, positivista ou positiva e sociológica. Nós já estudamos a escola clássica. Falou escola clássica, você tem que lembrar do homem e seu livre-arbítrio. Você tem que lembrar a escola se insurgindo contra o direito penal do antigo regime, das penas cruéis, desumanas, degradantes. Depois que nós estudamos a escola clássica, inclusive vendo trechos do livro de Beccaria, passamos a estudar a escola positivista ou positiva. Escola essa que não quer mais saber do homem e seu livre-arbítrio. É uma escola que trabalha com o determinismo. 3 positivistas são destacados nos manuais: Lombroso, Ferri e Garofalo. Nós, no bloco passado, estudamos Lombroso. Nós vimos que Lombroso é o marco científico da criminologia. Ele acaba empregando métodos científicos, o método indutivo, o método empírico indutivo nos seus estudos. Agora nós temos mais 2 positivistas para serem estudados: Ferri e Garofalo. Vamos para Enrico Ferri. Enrico Ferri e seu determinismo social também contribuíram para a evolução da criminologia. Autor da obra Sociologia Criminal, publicada em 1914, Ferri apontava os fatores antropológicos, sociais e físicos como as causas do delito. Pessoal, entre os seus estudos, pode ser apontada a tese de negativa do livre-arbítrio. E não poderia ser diferente, né? Quem defende o livre-arbítrio é a escola clássica, a escola positiva, obviamente nega isso. Então, entre os seus estudos, pode ser apontada a tese de negativa do livre-arbítrio. A defesa do determinismo social. A defesa do determinismo social. O que significa isso, Rogério? O que significa isso? Vejam só o que significa isso. A. Significa o seguinte: Ferri não admite crime como produto da liberdade de escolha do delinquente. Ferri não admite crime como produto da liberdade de escolha do delinquente.
defende a responsabilidade social. Defende a responsabilidade social. Defende a responsabilidade social. B. Ferri acredita que todo criminoso deve ser afastado do convívio social. Ferri acredita que todo o criminoso deve ser afastado do convívio social. Pessoal, nós não vimos que a escola positiva, ela defende a pena como defesa social? Não vimos isso? A pena como defesa social, a pena como instrumento de defesa social, estão lembrados? Você consegue enxergar isso direitinho na posição de Ferri, ó. Pena como instrumento de defesa social. Tá ok? Vejam que já caiu em concurso, ó. Ferri foi o idealizador da lei da saturação criminal. Rogério, já caiu isso em concurso? Já. Rogério, e essa lei de saturação criminal, ela trabalha com qual tipo de associação? Não estou entendendo. Olha o que dizia Ferri na sua lei da saturação criminal. Da mesma forma que um líquido, em determinada temperatura, dilua em parte, do mesmo jeito, da mesma forma que um líquido em determinada temperatura dilua em parte, assim também ocorre com o fenômeno criminal. Pois em determinadas condições sociais, seriam produzidos determinados delitos. Da mesma forma que o líquido em determinada temperatura dilui em parte, assim também ocorre com o fenômeno criminal, pois em determinadas condições sociais seriam produzidos determinados delitos. Tá ok? Então falamos de Lombroso, falamos de Ferri. Agora falta o terceiro positivista de destaque. O jurista e ministro da Corte de Apelação de Nápoles, Rafael Garofalo, criador do termo criminologia. E compreendia a criminologia como a ciência da criminalidade, do delito e da pena. Rogério, o que sustentava este famoso positivista? Está aqui, ó. Sustentava que se havia o criminoso nato, também haveria o delito nato. Acreditava na existência de duas espécies de delitos: os delitos legais e os delitos naturais.
o que são delitos legais. Olha só, se eu tenho o criminoso nato, eu tenho o crime nato. E acreditava na existência de duas espécies de delitos. Delitos legais, esses sofriam variações conforme o local. Sofriam variações conforme o local, pois não ofendiam o senso de moralidade comum. Por exemplo, os delitos tributários. Os delitos tributários. Ao lado dos delitos legais, eu tenho os delitos naturais. Opa, esses aqui, delitos naturais, lesavam sentimentos de altruísmo. Ó, lesavam sentimentos de altruísmo ou de piedade inerentes à própria condição humana. Inerentes à própria condição humana, independentemente de onde se encontrassem. Independentemente de onde se encontrassem. Exemplo, homicídio, delitos contra a vida. Então, ele é responsável pela separação dos delitos em duas espécies. Os delitos legais, que sofreriam variações conforme o local, pois não ofendiam o senso de moralidade comum, como os delitos tributários, e os delitos naturais. Estes lesam sentimentos de altruísmo, de piedade, inerentes à condição humana, independentemente de onde se encontrasse. São os delitos contra a vida. Antes de nós partirmos para a última escola, que é a escola sociológica, você tem farto material para não confundir as características da escola clássica e a escola positiva, ou positivista. Mas mesmo assim, depois de toda essa gama de informações, eu vou colocar um quadro para você comparar algumas ideias entre as duas escolas, e esse quadro é mais do que suficiente para você arrebentar na prova. Quer ver? Ó? Se você perguntar para a escola clássica, defina crime, ela vai dizer um ente jurídico, pois consiste na violação de um direito. Já a escola positiva vai dizer que crime decorre de fatores naturais e sociais. Se você perguntar para a escola clássica o que é delinquente, ela vai dizer que é um ser livre, que pratica o delito por escolha moral, alheia a fatores externos. Já a escola positiva, não. Ela diz que o delinquente não é dotado de livre-arbítrio, é um ser anormal sob as óticas biológica e psíquica. Se você perguntar para a escola clássica para que serve a pena, é forma de prevenção de novos crimes. E para a escola positiva, é um instrumento de defesa social. Inclusive deve ser indeterminada. Vejam, a escola clássica ela se funda principalmente nos ensinamentos de César Beccaria. É uma reação ao absolutismo. Já a escola positiva é uma escola fundamentada em doutrina determinista, tendo introduzido a ideia do criminoso nato. Tá ok? Então eu trago um quadro comparando as duas e as principais ideias defendidas pelas duas.
Vamos para a última escola, que é a escola sociológica. Vejam, a escola sociológica, vamos resumir o seu pensamento? A escola sociológica considera que o direito é um fato social, é um fenômeno social decorrente do próprio convívio do homem em sociedade, sendo o direito o conjunto de normas que regulam a vida social. Direito é realidade da vida social. Seu fundamento está nas sociedades, nas inter-relações sociais. Vejam que essa escola tem origem com o pensamento dos sociólogos Herbert Spencer, Émile Durkheim, Léon Deguy e Nord Greco. Tá ok? Joia. Fácil. Pessoal, eu termino fazendo uma pergunta que caiu em concurso. Muitos erraram, e quando eu falo que muitos erraram, inclusive o examinador. Olha, a pergunta é a seguinte: afinal, quando nasceu a criminologia, Rogério? Aqui depende do ângulo de análise. Olha que importante. O termo criminologia foi criado por Garófalo. O termo criminologia foi criado por Garófalo. Então, se o seu examinador perguntar quem é o pai do termo criminologia, é Garófalo. Agora, se você pensar no marco científico da criminologia, opa, aí já é Lombroso. O marco científico da criminologia se deve a Lombroso. Se deve a Lombroso. O marco científico se deve a Lombroso. Agora, cuidado. Zaffaroni alerta o seguinte: aqueles que entendem que a criminologia se resume ao estudo dos fenômenos sociais, aí sua gênese está nos trabalhos de Quetelet. Então, ó, para aqueles que defendem que criminologia se resume no estudo dos fenômenos sociais, sua gênese se dá com os trabalhos de Quetelet. Por fim, para aqueles que entendam que criminologia abarca a política criminal, para aqueles que entendem que criminologia abarca política criminal, opa, sua origem ocorre com Beccaria. Sua origem ocorre com Beccaria. Então, cuidado, quando o seu examinador perguntar quando que nasceu a criminologia, ele tem que deixar claro, ele está se referindo ao termo criminologia, aí é Garófalo. Ele está se referindo ao marco científico da criminologia, aí é Lombroso. Ele está defendendo a criminologia como estudo dos fenômenos sociais, aí é Quetelet.
Ele está entendendo que a criminologia abarca a política criminal? Aí é Beccaria, com a sua obra dos delitos e das penas. Tá ok? Joia? Faço isso aqui? Pessoal, eu quero terminar a aula perguntando para vocês o seguinte: qual, afinal, o objetivo da criminologia? A criminologia tem qual finalidade? Vamos lá. Ó. Os autores modernos, de forma copiosa, escrevem que a função linear da criminologia é informar a sociedade e os poderes públicos sobre o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, reunindo um núcleo de conhecimentos seguros que permita compreender cientificamente o problema criminal, preveni-lo e intervir com eficácia de modo positivo no homem criminoso. Pessoal, a função da criminologia é indicar um diagnóstico qualificado e conjuntural sobre o crime. Ó. Indicar um diagnóstico qualificado e conjuntural sobre o crime. Indicar um diagnóstico qualificado e conjuntural sobre o crime. Pessoal, a criminologia é uma ciência prática. Cuidado com isso, ó. Atenção. A criminologia não é causalista. A criminologia não é causalista. A criminologia não é mera fonte de dados ou de estatística. A criminologia não é fonte de dados ou de estatísticas. A criminologia é uma ciência prática. A criminologia é uma ciência prática, com problemas e conflitos concretos. Com problemas e conflitos concretos. O papel da criminologia no cenário social, o papel da criminologia no cenário social é a constante luta contra a criminalidade. O controle e a prevenção do delito. O controle e a prevenção do delito. Então, cuidado com isso. A criminologia não é causalista. Se perguntar esse concurso, isso é falso. A criminologia não é simples fonte de dados ou de estatística. A criminologia é uma ciência prática com problemas e conflitos concretos. No cenário social, ela tem um papel muito claro. A luta contra a criminalidade, o controle e a prevenção do delito. E para isso ela estuda o crime, ela estuda o criminoso, ela estuda a vítima e a reação da sociedade.
Fechou? Entendi o recado. A criminologia é uma ciência prática. Exatamente. E qual é o método utilizado por essa ciência prática? É exatamente a partir deste ponto, a criminologia, como ciência prática e o método que ela utiliza, que nós vamos começar o nosso próximo e segundo encontro. Até lá!